Então, vamos aí para a próxima parte da nossa aventura aí do Felpudo. O Felpudo vai parar agora para entender algumas coisas aí sobre matemática aplicada nos jogos. Como eu já falei anteriormente, né? A gente na escola acha que matemática não serve para nada. A gente vive achando que, pô, se eu souber só somar e subtrair, multiplicar e dividir, tá ótimo, né? Para tudo na minha vida. Mas se você for seguir a carreira de desenvolvedor de game, por exemplo, ou programador de aplicativos, de jogos, você vai estar enganado, porque aqui a matemática ela é bem importante, tá? Então, quanto mais você entender matemática, geometria, trigonometria, mais você vai conseguir fazer aí coisas mirabolantes aí na sua programação, tá ok? Então, para a gente entender um pouquinho mais de algumas coisas que a gente pode fazer com matemática, eu vou nas minhas coisas lá, eu vou só separar alguns assets aqui, tá? Então, eu vou querer só um background aqui. Vou pegar aqui nesse joguinho de plataforma. Então, eu vou só carregar esse projeto aqui que eu estava brincando com ele, só para a gente guardar o background aqui na nossa mochila. Então, vou só arrastar ele para cá. Não foi? Ele dá uma demorada ali, né, para carregar. Tem que arrastar ele daqui, não daqui, tá? Enfim. Vamos então para o nosso projeto. Eu tenho já o Felpudo aqui, se eu precisar, qualquer coisa. Enquanto ele carrega um novo projeto aqui para mim, eu vou só salvar a imagem que eu preciso aqui, que eu não tenho ela ainda. Então, preciso dessa plataforma aqui, que é onde eu vou mostrar algumas coisas. E preciso dessa moedinha aqui também. Ok? Então, preciso só exportar esses dois aqui. Esse e esse. O resto eu vou apagar tudo aqui. Aqui é só colocar, ó, exportar, camadas para arquivos. Ele já vai salvar lá na pasta que eu tenho. Eu vou usar aqui o aparar camadas, tá? Porque não é uma sequência de animação, então pode vir cada um de um tamanho aqui. Tudo bem. Legal, vou fechar, não vou salvar nada. E vou trazer esses atores aqui para minha cena. O background eu já tenho ele aqui, né? Então, não quero o gato. Valeu. Será que o gato chama Scratch? Eu não sei. Uma boa pergunta essa, hein? Então, vamos arrastar o palco aqui. Criei o palco a partir do que eu tinha lá na minha mochila. E eu vou criar aqui um novo ator, só pra gente brincar um pouquinho, ó. Vai ser essa plataforma aqui, beleza. E eu vou carregar um outro arquivo que vai ser a moedinha. Legal. Então, esse aqui vai chamar plataforma. E o outro moedinha. Legal. Então, para a gente começar aí, vamos deixar aqui o Felpudo. Ele não vai fazer nada, tá, galera? Ele não vai pular na plataforma, não vai fazer nada, mas ele vai ficar aqui observando. Ele já tem até a animação dele, mas só pra gente ter alguém aqui na cena, né? Pelo menos olhando. Então, ele vai estar lá compenetrado, pensando sobre o que a matemática pode fazer por nós na programação, né? Então, legal.
Eu vou colocar essa plataforma aqui e eu quero colocar algumas moedinhas sobre ela aqui, ok? Eu quero espalhar as moedinhas nessa plataforma. Só que para fazer isso, a gente não precisa criar um monte de moedinha na cena, né? A gente pode criar uma só e fazer uma função matemática que replica ela por aqui. É bem simples isso. A gente pode usar aqui, logo que eu clicar no iniciar, posso clicar, usar aqui uma repetição e por 10 vezes eu falo para ele criar um clone da moedinha. Okay? Então, se eu fizer isso, na verdade, ele já vai criar vários clones aqui. Esse ator aqui, eu quero que ele seja escondido. Então, a gente vai clicar na moedinha e falar, ó, quando eu clicar no iniciar, me esconda. Okay? E quando eu for iniciado como clone, no caso pela função que a gente criou na raiz da cena, eu quero que ele apareça. Mostre, ok? Então essa moedinha ela pode ficar aqui no canto certinho. Executei. Foram criadas 10 moedinhas aqui, uma em cima da outra, tá? Deixa eu tirar essas ações aqui do felpudo, ó. Eu vou apagar isso aqui. Não vai pensar, ele não vai fazer nada, ele só vai ficar tocando a animação dele aqui. Então, quando eu executar, ele vai criar as moedinhas aqui para mim, tá? Pode ver que a inicial ela já sumiu. Só que a posição delas foi a mesma, todas foram criadas uma em cima da outra. Se a gente quiser espalhar elas em x aqui, vamos criar uma variável que vai chamar posição x moeda, que vai valer para todos os atores, porque eu vou ter que ir contando quantas moedas eu criei a partir do palco e setar a posição dele na moedinha, tá? Então, sempre que a moeda for criada aqui, sempre que ela iniciar, a posição dela em x, olha lá, adicione em x não, mude x para, tá? Mude x para essa variável aqui, ó, posição em x da moeda. E na hora que eu estiver criando ela, na função de 1 a 10, antes de criar a moedinha, eu incremento, ó, mude posição, mude não, adicione posição moeda x1. Então, a gente já vai ver que ele criou as moedinhas a partir do 0, que é a posição inicial, e andou de 1 em 1 pixels aqui para criar as outras. Se você quiser uma distância entre as moedas, você pode aplicar uma soma, né, da largura da moeda. Se a gente for aqui na fantasia, ele te fala a largura do bitmap, 29 por 29. Então, a gente teria que andar de 30 em 30 pixels, tá? Para arredondar aí e dar um espacinho entre uma moeda e outra. Então, a gente não adiciona de 1 em 1, a gente adiciona de 30, vamos colocar 32 em 32, que aí dá um espacinho, não fica uma em cima da outra. Ok? Então, o que ele fez aqui foi repetir várias vezes essa criação e separando aqui a medida da moeda, tá? Se eu quiser criar ela aqui em cima da minha plataforma, né? Vamos fazer assim, ó, eu quero criar ela só 5 vezes. Quando eu clicar aqui, vamos zerar a posição em x, né? Ou então, você pode falar para a posição em x ser o x, aqui ó, eu posso pôr o mouse aqui, ó, menos 8 e menos 35, o x e y. Então, a moedinha vai ser criada no menos 35. Então, na hora que ela for criada, o x vai para essa posição e o y, mude y para menos, vamos colocar a partir daqui, ó, menos 35 mesmo. Ok? Então, lembra que aqui é o 0, na verdade, né? Ele já pulou para o 1 direto, então pode ser menos
67, né? Legal. Opa. Menos 35. Não, viajei. Não é o Y não, é o X, né? Que eu tenho que mudar. Ok? Então o X ele já está pulando uma casa para frente, porque ele inicia em 0 e já está somando 1 direto, né? Antes de criar a primeira. Ok? Se você trocar a ordem aqui. Tá, isso mostra pra gente que as execuções são assíncronas, né? Ele acaba aqui e a primeira moedinha já está saindo no 32 direto, né? Ok, é isso que eu posso observar aqui. Então, a gente vai ter que colocar um offset ali, tirar uma posição dela lá. Então, o início dela aqui vai ser em menos 32, aí ele vai somar 32 e vai ficar com 0. Tá? Mas eu achava que ele não era síncrona, né? Ele acaba essa execução e depois ele cria a moedinha, tá? Na minha cabeça ele já criava e só depois ele passava para cá, ok? Então não foi isso que aconteceu, mas aqui a gente dá um offsetzinho, não tem problema, ok? Então beleza, eu criei as moedinhas, se quiser colocar um efeito aqui, vamos, depois que ela for criada, vamos colocar aqui um controle, sempre, depois que ela mostrar, ele pode abrir a moeda, fechar a moeda, abrir a moeda, fechar a moeda, que aí dá a impressão que ela está girando, né? Vamos tentar fazer isso aqui. Então, toda hora aqui, ele poderia trabalhar aqui, ó, mude o tamanho para, e a gente tem um reloginho aqui que fica crescendo e diminuindo, ok? Para a gente fazer isso daí, a gente vai ter que usar um pouquinho mais de matemática, a gente vai ter que começar a usar uma senoide, aí, um valor que ele sobe. Então até aqui a gente criou uma execução, né, que cria várias moedinhas para a gente na cena, né? Eu tinha falado no final do vídeo anterior que eu ia usar aqui a escala, né, para diminuir e aumentar a escala da moeda, mas eu não lembrei que aqui no Scratch você não consegue alterar o tamanho dela só na horizontal, você só consegue alterar inteiro, então isso aqui não vai funcionar. Eu viajei, na verdade. Se eu quiser girar essa moedinha, eu poderia até copiar esse frame aqui, ó, criar um novo quadro. Vamos ver se dá certo dessa forma. Colar ele aqui. Ok? Ou talvez até... Vamos ver se tem um jeito mais preciso de fazer isso. Ó. Duplicar, lógico. Então, selecionei ele todo aqui. E... não era isso que eu queria. Deixa eu duplicar ele de novo. Seleciono... Vamos selecionar aqui pertinho. Ó. Dou uma apertadinha nele aqui, duplico ele de novo, dá um clique fora para ele, né? Duplico de novo. E não deu muito certo, hein? Vamos aplicar aqui novamente o comando, ó. Beleza, tem que clicar fora para ele reconhecer, né? E aí eu duplico nele de novo aqui. Provavelmente deu um bugzinho ali, do jeito que eu fiz antes. E aí esse aqui, como se estivesse girando, né? Clica fora, atualizou. Legal. Então, aqui no script eu posso só andar com ele. Próxima fantasia, ó. Parece que ela está girando. Espera aqui o frame, né? 0.05, pode ser. Ok? E aí a gente tem um efeitinho ali da moedinha girando.
Aqui seria legal a gente duplicar esse quadro aqui, ó. Tá? Que aí parece que ela está fechando e abrindo de novo, ó. Legal? Então, é uma ilusãozinha, né? Fechou e abriu. Legal. Então a gente já criou uma matemática aí para criar várias moedinhas. Já fez a moeda girar, apesar de eu não conseguir fazer ela girar usando uma senoide, como eu falei no vídeo anterior. Vocês viram que eu fiz ela girar aqui, né? De outra forma, mas foi. Mas então vamos usar a senoide aí para movimentar essa plataforma, ok? Fica bem mais legal até a gente aplicar a senoide para fazer um movimento aqui da plataforma, subindo e descendo, ou indo para frente e para trás, ok? Então, se você está gostando dos vídeos aí, lembra de se inscrever no canal do Geek Academy, conheça o nosso site lá, onde tem podcasts, tutoriais, notícias, e vejam lá os cursos do Felpudo no Udemy, se vocês quiserem aprender sempre muito mais. Eu vou ficando por aqui, deixa eu salvar esse arquivo aqui. Esse aqui vai se chamar a Matemática do Felpudo. Ok? Então, com matemática a gente criou as moedinhas. Eu ia usar a matemática para fazer a animação da escala dela, mas não foi possível, porque por razões técnicas, né? Então eu acabei fazendo o frame na animação, mas aí na próxima vamos mexer essas plataformas. Então a gente aprendeu aí a criar as moedinhas, tá? Eu vou por enquanto, como eu vou complicar um pouco as coisas aqui, eu vou... não é isso daqui. Não é o comentário que eu queria. Eu queria só desabilitar essa opção. Não vou criar mais moedinhas, nada, tá? O que eu vou fazer aqui agora é animar essa plataforma aqui, ó, para ela subir e descer, ok? Só que eu vou fazer isso usando... Eu poderia, né, fazer uma deslize até aqui, fazer uma função que vai e volta, mas não, eu vou querer usar um pouquinho de matemática. A gente já usou isso daqui, na verdade, na movimentação que a gente fez do bichinho lá no jogo do carrinho, né? Mas legal, é sempre bom rever as coisas aqui. Então, quando a gente iniciar, eu vou querer sempre posicionar a plataforma aqui, ó, em X, vamos ver o movimento dela aqui, ó, X100, Y menos 100, ok? Legal, ela está aqui. Então, eu quero que ela suba e desça. Então, eu vou ter que criar um evento que vai estar sempre atualizando a posição em Y dele. Então, mudo o Y. Para a gente ter um objeto que sobe e desce, eu vou usar um operador matemático aqui, que é o arco seno. Arco seno não, desculpa, o seno, ok? O seno, pessoal, ele é uma operação matemática. Depois olha no YouTube aí umas explicações mais profundas do seno. O seno ele é uma operação matemática, né? Ele tem toda uma explicação, né? Todo um porquê, toda uma trigonometria por trás, que essa função, raiz quadrada não, seno. Essa função ela retorna para a gente sempre um valor entre menos 1 e 1, tá ok? Por mais que você jogue 1 milhão lá no valor, vezes o seno de tanto, vai dar sempre um valor entre 0 e 1. Existe uma tabelinha, tá? Mas se você for aumentando esse valor aqui, se for testando ele, por exemplo, você vai ver que esse valor ele aumenta e diminui, tá? Então vamos, por exemplo, criar uma variável, ó, valor do seno de... valor do seno. Valor, qualquer variável mesmo aqui. Pode ser até para esse ator, é só para a gente monitorar o valor dela aqui. Então a gente pode falar assim, ó, mude o valor para... Vamos concatenar aqui uma palavrinha com outra. Então, o seno
de tanto é igual ao seno daqui de um número x, vamos colocar de 1, é igual a, então vou colocar outro texto, você vai concatenando um dentro do outro, é igual a, deixa eu colocar um espacinho aqui, e aqui eu vou colocar seno de e o valor 1. Ok? Então vamos executar isso aqui. O seno de 1 é igual a 0.017, tá? Vamos usar um espacinho aqui para a gente ver melhor os números. Ok? Então se eu mudar aqui e colocar 2, ó, 003, vamos só mudar aqui do lado, ó, 3, 4, ó, 06, 08, 1, 2, 13, 15, ok? Então ele vai de 0 ponto alguma coisa, conforme você vai subindo, ó, 10, 50. Para a gente ir subindo esse valor, olha o que a gente pode fazer. A gente pode criar um contador aqui, ó, que é o cronômetro, ok? Então vamos fazer o seguinte, quando eu clicar aqui ele vai zerar o cronômetro e eu vou usar esse valor aqui, ó, seno de o valor do cronômetro é igual a o valor do cronômetro. Ok? Ó, vamos zerar ele aqui. Opa, iniciar de novo. Ó, 0, 1, 2, 3. Percebe esse valor? Ó, ele vai em 10, 11, 12. Quando chegar em 1, quando chegar a 0.99999, ele vai começar a descer de novo. Ok? Então é isso que a gente vai observar nesse valor. Vamos esperar aí alguns segundos para ele chegar no 9. Percebe que a contagem do cronômetro entra em segundos, né? Passou 50 segundos. Eu que cortei o vídeo aqui. Mas ó, o seno de 50 é 80 e poucos, né? Agora vamos observar ele chegar perto do 9 ali, ó. 89, 90. Ó, 97, 98, 99. Agora esse número está crescendo, tá vendo? Mas ele tende a pertinho de 99999 e depois, ó, 3, 2, 1, voltou 98, ok? Então, eu confesso para vocês aí, galera, isso a gente só fez para monitorar o seno, tá? O que ele faz, mas confesso aí que eu nunca prestei muita atenção nas aulas de matemática, eu nunca fui muito bom aí em matemática. Seria legal vocês entrarem no YouTube aí e procurarem explicações mais coerentes para esse fenômeno aqui, ok? Eu não vou conseguir explicar para vocês a teoria disso daí, mas tudo que eu sei é que quanto mais se aumenta esse número da saída aqui ele vai variar de menos 1 até 1. Aí quando chegar quase em 1 ele volta, depois ele sobe, depois ele desce, infinitamente isso daí, ok? Criando o que a gente conhece de uma senoide, né? Uma senoide é aquele movimento em curva que sobe e desce, tá ok? Então, se a gente juntasse, se a gente aplicasse esse valor do seno aqui na posição em Y da nossa plataforma, a gente conseguiria uma animaçãozinha dela subindo e descendo. Vamos tentar isso aí, ó. Eu vou duplicar o seno do cronômetro e vou aplicar na posição em Y. Olha o que a gente vai ter aqui, ó. Viu que a plataforma veio quase para o zero aqui. Ela está no zero, na verdade, porque esse número, ó, ele é 0 ponto alguma coisa, né? Só quando ele chegar quase perto de 1, ela vai subir só um pouquinho aqui, tá? A gente precisa pegar esse número aqui e multiplicar ele, ok? Então, esse seno aqui, primeiro que ele está indo muito devagar, tá vendo? Ó? Vamos fazer ele mais rápido aqui, ó.
Vou fazer assim, na hora dele imprimir aqui, vamos... Não, tudo bem, vamos testar aqui direto. Ó. Se eu fizer ele mais rápido, é só multiplicar ele. Vamos primeiro testar ele aqui, para a gente ver o valor, depois a gente aplica lá na posição. Então, ao invés de ser o seno do cronômetro, é o seno do cronômetro vezes 10. Ok? Ó. Então, vendo que cada segundo ele está passando aqui, já está mais rápido, né? Ó, zerei aqui o cronômetro, vezes 10, vezes 100. Aqui não, aqui na verdade, né? Que ele está saindo o valor, vezes 10. Legal, pode ver que ele está andando aqui 10 vezes mais rápido, né? Então ele chega lá, 8, 9 e volta. 9, 8, ok? Então, já andei com ele 10 vezes mais rápido, mas eu poderia multiplicar o valor dele aqui também. Então, vamos já aplicar isso na posição ali, em y, para não ficar essa conta gigante aqui, ó. Vamos apagar isso aqui, não vamos nem olhar mais naquele monte de número. Tá? Então aqui a gente vai usar uma multiplicação. Ó, o cronômetro vezes 10. Já vou aplicar direto aqui no y, para a gente já ir vendo. Fica mais fácil do que imaginar esse número aqui. Ó, pode ver que ele está subindo e descendo bem pouquinho. Tá? Vamos aumentar esse valor aqui, ó, vezes 100. Tá vendo que já vem um pouquinho mais rápido. Ele sobe um pixel e desce um pixel um pouco mais rápido. Então isso aqui, esse valor vai ser a frequência do sobe e desce. Tá? Eu preciso pegar esse valor aqui ainda. Ó. Vamos pegar esse bloco todo e multiplicar ainda por 10 isso aqui. Ó. Então, olha o que a gente vai ter aqui. Ó. Esses dois valores aqui são a frequência e a amplitude da posição. Tá? A frequência é como se fosse a velocidade. A amplitude é a distância. Né? Vamos colocar 20. Ó. Então ela vai subir e descer o dobro da distância, ou 100. Ok? Então a gente consegue controlar esses dois parâmetros. E se eu aumentar a velocidade, ó, o dobro da velocidade, ok? Ou metade, várias vezes mais. Legal? Se a gente usar isso aqui, olha lá, no movimento em Y, então mude o Y, o Y não, o X, né? Mude o X para, vamos duplicar todo mundo aqui. Olha lá o que eu tenho. Legal? A gente tem um movimento aqui na horizontal. Vamos, para ficar mais simples isso aqui, ó, vamos criar duas variáveis aqui para a gente controlar isso aqui mais legal, né, no nosso bloquinho. Eu vou criar uma variável aqui que vai chamar amplitude, que só vai ser vista por esse ator, e uma que vai chamar frequência. Opa, todos os atores não, vamos apagar a frequência. Frequência, tá? Então só para esse ator aqui, legal? E a gente pode trocar aqui a amplitude aqui fora e a frequência, ok? Quando iniciar a nossa cena, ó, a gente pode, frequência eu quero 100, ok? Eu vou iniciar de novo aqui, ó. Opa, só mudei a frequência, a amplitude ficou zerada. Agora sim, ó, o X dele, legal? E se a gente somar os dois aqui, ó,
eles estão subindo, ó, o x e o y, e descendo eles ao mesmo tempo. Para isso existe uma outra operação trigonométrica, que é o seno, é o cosseno. Olha o que vai acontecer se a gente aplicar o cosseno no outro valor. Legal? Então a gente vai ter um movimento circular. O cosseno ele devolve o oposto do seno. Tá? Se a gente olhar lá nos valores, eles vão... Enquanto o seno está me devolvendo 1, o cosseno está me devolvendo menos 1. Então, enquanto um vai para frente e para trás, o outro vai para cima e para baixo. Né? Então isso causa o movimento circular. Ó, vamos pôr até aqui use a caneta aqui, ó. Olha o que a gente vai ter ali, as posições dele marcadas, tá vendo? Bacana, né? Então, com isso o Felpudo já ficou aí mais ninja ainda na aventura dele. Ele já descobriu o tanto que a gente pode utilizar aí as expressões matemáticas nos nossos games, né? E o tanto que ele pode usar isso a favor dele para criar aí as coisas no universo ali dos games e da programação. A gente começa a perceber o quanto é poderosa a matemática, né? Porque um desenho desse aqui, pessoal, imagina se você fosse fazer na programação ponto por ponto, tal, ficaria totalmente inviável e pesado, né? Assim ele ficou bem mais levinho e bem mais fácil de controlar, né? Se eu quiser aqui mais um raio maior aqui, ó, 200, olha lá, ok? Quero ele bem mais rápido. Bem legal, né? A gente tem mais controle das coisas aí. Ok? Então, é isso aí. Se vocês estiverem gostando das aulas aí, deixa eu parar isso aqui, senão a gente vai ficar... Então, vamos continuando aí com as matemáticas aqui na nossa cena, né? O Felpudo já descobriu aqui como que se cria uma fila, né, de objetos, como a gente usa uma senoide para fazer um movimento em onda, né, de sobe e desce, ou de fazer um movimento em círculo. Legal. Vamos agora para um segundo nível aí. Eu quero distribuir essas moedas, só que de uma forma aí um pouquinho mais complexa ainda, que é fazer uma matriz aqui, fazer uma grade de moedas. Então eu quero 1, 2, 3, 4 fileiras dessa daqui de moeda, não só mais uma, tá ok? Então eu vou um pouco além aí, vou usar um pouquinho mais de matemática, né? E vamos ver como que a gente vai fazer isso aí, tá? Então, aqui eu estou criando os clones das moedinhas, né? Eu estava mexendo aqui, deixa eu apagar esse cara. Então, esses valores aqui, vou apagar todas essas variáveis aqui. Vou apagar essa aqui que eu estava mexendo também. E vou apagar tudo aqui, vai. De novo, aqui ó, quando eu clicar, nada vai acontecer. E a moedinha, vamos apagar tudo dela aqui. Vamos começar tudo de novo. Tá? Então a moedinha, quando você iniciar aqui sua cena, a gente vai sumir com ela. E quando ela tiver sido iniciada como clone, ela vai aparecer. Ok? Na cena principal, eu vou disparar um evento aqui, quando eu clicar, e ele vai repetir 20 vezes, tá? Eu quero uma grade aqui de 5 por 4 de altura, então eu vou ter 20 itens aqui na minha cena, né? Cada vez que ele disparar isso aqui, ele vai criar um clone de moedinha, tá ok? Então, cliquei aqui onde ele criou a moedinha para mim, tá? A moedinha, quando for criada, eu quero deixar ela a partir daqui. Então, vamos posicioná-la aqui. Ok? Manda ela para essa posição e mostra ela aqui. Ok? Vou fazer assim, manda ela para o 0.
Legal. A partir do 0, a gente vai fazer essa grade aqui de moedinhas, tá? Para ficar mais fácil de entender as contas aqui, né? Então, para posicionar ela aqui, eu quero deixar bem enxuto esse código aqui. Eu quero usar o máximo de matemática que eu puder. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar só um contador para ele criando os itens. Então, eu vou criar uma variável aqui que vai chamar contagem. Ok? Para todos os atores ela vai aparecer. Assim que a gente iniciar, contagem vai ser 0. E cada vez que ele criar uma moedinha, você adiciona 1 em contagem. Ok? Na hora que a moedinha for criada, a posição dela, por exemplo, em x, vai depender do valor contagem. Então, ela já andou 1 pixel para frente aqui. A gente sabe que não é 1 pixel. A gente sabe que a gente vai ter que ter uma multiplicação aqui por 32 pixels. Ok? Para a gente criar uma do lado da outra aqui. Ok? E eu viajei na hora que eu apaguei as ações da moedinha. Eu esqueci que quando a gente tem que iniciar, a gente tem que sempre passar para o próximo ator aqui. Por isso que a moedinha não está animada, né? Sempre esconda, não. Esconda e deixa ela sempre animada. Ou então, na hora que mostrar no final, pode ser. Ok? Então, iniciei. Minhas moedinhas ali estão girando freneticamente, né? Vamos falar para ela esperar 0,1 segundos. Legal. Então, fiz lá uma moedinha do lado da outra em X, tá? Só que para fazer uma quebra, para ir para a próxima linha, voltar para cá e continuar, a gente vai ter que incrementar o valor de Y, né? Se no Y a gente colocar, por exemplo, contagem aqui, olha o que ele vai fazer com as nossas moedas. Ele vai criar em escadinha as moedas, né? Pode ver que subiu de 1 em 1 pixel o Y delas. Então a gente tem que tratar esse valor aqui. Para tratar esse valor, primeiro vamos entender um pouquinho de matemática. Deixa eu separar isso aqui. Vamos entender dois blocos que a gente tem aqui, que são o resto da divisão de um para o outro e umas dessas expressões aqui, que é o arredondamento para baixo. Ok? Para a gente testar isso daqui, vamos fazer assim, ó, lá no felpudo, depois que ele for criado aqui, ele sempre vai nos dizer, aqui, ó, diga, por exemplo, então, diga lá, felpudo, qual é o resto da divisão de 1 por 5. Vamos lá, diga aí, felpudo. O resto é 1. Por que resto? Eu preciso saber o resto da divisão, porque eu não quero criar a moedinha 1, 2, 3, 4, 5. Depois eu volto. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, esse cálculo matemático, ele retorna para a gente o resto de uma divisão de 1 por 5. Se eu dividir 1 por 5, não dá para dividir, o resto é 1. Se eu dividir 2, não dá, o resto é 2. E assim sucessivamente até que eu chegue em 5. O resto da divisão de 5 por 5 é 0. Ok? E de 6? 1, 7, 2, 8, 3, 9, 4, 10, 0 de novo. Então ele vai ficar me devolvendo esse número. 0, 1, 2, 3, 4, toda hora. Então, esse número aqui, o resto da divisão por 5, ele é importante para eu posicionar a moedinha em X. Tá ok? Então, no valor aqui da contagem de X, ok? Não vai ser contagem, vai ser o resto de contagem por 5 vezes 32. Então vai ser o resto de 0, 1, 2, 3, 4. O tempo todo assim. Vamos executar para ver o que a gente vai ter. Olha lá. Ele já criou uma grade de moedinhas aqui. Ele foi até o final, voltou e ficou fazendo isso aqui, multiplicando por 32. Porque 0 vezes 32 é 0. 1 vezes 32, 32. 0, 1, 2, 3, 4. Ok? No Y agora, pessoal, a gente vai fazer uma coisa um pouco mais complicadinha, mas também é bem simples, tá? Vamos ajudar
contar com a ajuda do felpudo aqui, que vai estar sempre nos dizendo o valor do resultado, né? Deixa eu apagar ele aqui. Para posicionar a altura, eu vou usar o arredondamento, tá? Então, a gente fala assim, ó. Se eu pegar o arredondamento da divisão de um número pelo outro, vamos colocar ele aqui, ó. A gente tem o arredondamento e o arredondamento para baixo e para cima, tá? No caso aqui eu vou usar só o arredondamento, vamos ver se dá certo. Então, eu quero o arredondamento da divisão entre 1 e 5. Olha lá, então você vai dividir 1 por 5, não dá para dividir, então é 0. E 2 por 5 também é 0. 5 por 5, 1. 5 dividido por 5, o resto do arredondamento da divisão é 1. E 7 por 5 também é 1. 8, 1. E 2 ele arredondou para cima. Então, não vai funcionar. Então, o arredondamento não vai funcionar porque você vê que a partir do momento que ele passou para o 8, ele arredondou para o número mais próximo, na verdade, que era o de cima. Então, por isso, não vai dar certo esse bloco de arredondamento. Eu vou ter que usar o arredondamento para baixo, ok? Então, arredondamento para baixo de... Vamos de novo aqui, ó, 5 por 5. Vamos clicar de novo no verdinho, né? 5 por 5, ele devolveu 1. 6 por 5, 7 por 5, 8 por 5, continuou devolvendo 1, tá vendo? Porque ele arredondou para baixo para o número anterior. 9 por 5 e 10 por 5, o arredondamento já é 2. Tá ok? Então o que a gente vai precisar é desse carinha aqui, arredondar para baixo. Eu vou utilizar ele aqui, ó, vamos duplicar ele aqui, a gente já copia para lá, não precisa fazer ele de novo aqui. Então, eu vou voltar aqui para o background, né? Eu tenho o bloquinho aqui já. Perdão, não é background, é na moedinha, né? É na hora da criação da moedinha. Aqui ele só manda criar a moeda, né? Então, na hora que ele for posicionar o Y, a gente vai falar assim, ó, o arredondamento para baixo de 10 dividido por Y, só que é o Y vezes 32, porque eu não quero só 1 pixel de altura, eu quero multiplicar ele ainda por 32 para dar a distância entre uma moedinha e outra. Tá ok? Vamos ver se vai funcionar. Legal. Então, executei de novo. Ficaram todos no mesmo lugar. Não é lógico, porque eu viajei, né? Não é esse número dividido por contagem. É a contagem, dividido por 5, que é o número de fileiras que eu quero ali. Tá? Então, vamos deixar ele aqui já. Contagem dividido por 5. Olha que bonito que a gente tem aqui. Aqui, na verdade, eu me enganei, né? Não é o arredondamento da contagem vezes 32, né? Então a contagem vai ficar 32, 64 dividido por 5. É contagem dividido por 5. Beleza, me enganei na matemática aqui, né? Então ele arredonda para baixo, vai devolver aquele número 0, 1, 2, 3 e 4, né? Que são as alturas das fileiras. Aí sim eu multiplico por 32. Opa. Ok, vamos ver se funcionou. Ah, legal, hein? Então, lembra só também um detalhezinho, ó, quando a gente inicia a função aqui, contagem é 0, ela está aqui, aí ele cria a moedinha, a primeira moedinha, e adiciona 1 na contagem, né? Só que lembra que a execução aqui ela é síncrona. Vamos pensar assim, a ordem de executar do Scratch, de executar as funções, ele precisa acabar essa função para ir lá e criar a moedinha. Tá? Ele não é que ele cria o clone, para tudo aqui, cria a moedinha e depois adiciona 1. Tá? Ele passa reto e depois cria a moedinha para a gente. Tá? Então,
Por isso que ele já começa criando na próxima posição, tá? Se você quiser começar criando no 0 mesmo, ó, começa a contagem como -1, aí a primeira vai ser 0, então ele já vai criar o array aqui certinho de moedinhas pra gente, tá ok? Então, o mais importante aqui, quando você estiver jogando um jogo lá, tipo o Mega Run do iPhone, o Jetpack Joyride, né? Esses jogos de aventura infinita, o programador do game, não é que ele criou moedinha por moedinha ali na mão, né? Ele foi criando funções matemáticas ali para instanciar os inimigos, os itens, né? E com isso a gente consegue gerar aí desenhos de grades e linhas, né, de itens, né? Sem precisar ficar criando e mexendo, manipulando na mão, item por item, ok? Então a próxima vez que você jogar um jogo aí, tipo um jogo de aventura, um Mario 64, por exemplo, né, um jogo do Super Mario, que ele geralmente espalha os itens, né, em formas circulares na cena, né? Isso é bem comum aí nesse tipo de jogos. Lembra que é tudo uma funçãozinha matemática, e quanto mais você conhecer sobre esses operadores aqui, sobre essas funções aqui também, tá? Usa isso que eu falei, que eu fiz aqui, ó. Fala para o Felpudo dizer para você quanto que é a nossa soma, né? Então, arredondamento de 11, arredondamento de 15, né? Ele já vai dizendo na hora o resultado da expressão. Ok? E quanto mais a gente conhecer de matemática aí, fica essa dica, mais a gente vai se divertir aí fazendo nossos jogos, porque o nosso trabalho fica sempre mais legal, mais divertido aí. Ok? Então, essas aulas aí, nos últimos vídeos aí, o Felpudo se preparou para o desafio final dele. Agora sim ele vai resgatar a namorada dele a qualquer custo, ok? Porque ele já está mais forte, ele já está mais inteligente, ele já sabe muito mais de matemática, já está com o cérebro maior, então agora sim ele vai a qualquer custo recuperar a namorada dele, ok? Então essa daí foi a nossa sequência de aulas, onde a gente usou a matemática, que o Felpudo nos mostrou aí o caminho da matemática nos games, e a partir de agora nós vamos lá atrás, voltar, né, a nossa aventura atrás da fofura, para o Felpudo recuperar a namoradinha dele. Tá ok, pessoal?